Dizem que o verdadeiro espírito de aventura tem nome e chama-se Africa Twin. Nascida no Dakar, criada entre dunas e montanhas, a Honda Africa Twin não é apenas uma moto. É uma lenda que desafiou o deserto e venceu. Queres saber como é que uma moto japonesa conquistou a África e o coração de milhares de viajantes? Põe o capacete porque esta história vai abanar-te a alma. Tudo começou no início dos anos 80, quando a Honda já estava no topo do mundo da velocidade, com as suas motas desportivas a dominar os circuitos. Mas claro, ganhar corridas em asfalto era bom. E a aventura? E a loucura? A Honda queria algo mais selvagem, mais desafiante. E é aí que entra o Rally Paris-Dakar. Essa corrida que não perdoa erros e que transforma motas e pilotos em lendas ou em sucata no meio do deserto. Em 1981, a Honda atira-se para a leja, a areia e o inferno mecânico com a XR500, uma monocilíndrica leve que, embora não ganhe, serve-lhe de escola. Não queriam apenas participar, queriam reinar. E 5 anos depois, em 1986, abalam tudo com uma moto totalmente nova, a NXR 750. Uma besta de 780 cm3, com motor bicilíndrico em V, refrigeração líquida, depósito gigantesco e suspensões desenhadas para devorar a África inteira sem se queixar. A moto era tão robusta, tão veloz e tão eficiente que ganharam o Dakar em 1986, 1987, 1988 e 1989. 4 vitórias seguidas. 4. Foi como se a Honda tivesse dito: queriam saber quem manda no deserto? Pois bem, aqui tenha. Essa moto não só lhes deu a glória, colocou o conceito de aventura no mapa para milhões de motociclistas. Ali, nesses anos, não nasceu apenas uma moto, nasceu uma filosofia. E foi assim que começou a lenda Africa Twin. Depois de dominar o deserto com a NXR 750, a Honda percebeu que a batalha não se ganhava apenas em África, mas também nas garagens da Europa. Assim nasceu a XRB 650 Africa Twin RD03, uma moto que não queria apenas parecer-se com a campeã do Dakar, queria ser uma, mas sem que tivesses de hipotecar a casa nem atravessar meio Saara para a desfrutares. Esta moto não era uma trail qualquer, era uma espécie de unicórnio mecânico, confortável, resistente, com ADN de competição e pronta para a aventura. Motor B-Twin de 647 cm3 a 52 graus, refrigerado a líquido, com 57 cavalos de potência. Mas atenção, não eram cavalos selvagens difíceis de domar. Eram daqueles cavalos que te levam pelo mundo fora sem se queixarem. O que a Honda procurava com esta moto não era velocidade pura, mas sim durabilidade, autonomia e fiabilidade extrema. O motor vinha da família Transalp, o conhecido RC08, mas na Africa Twin foi ajustado para ser mais resistente e aguentar longas viagens com carga. Usava um veio de manivelas a 76 graus que permitia uma entrega de binário mais suave e constante, ideal para não perder tração em caminhos complicados. Além disso, era alimentado por 2 carburadores Cain de 32 mm, o que na altura era bastante moderno. Tinha suspensão dianteira de longo curso, 43 e 230 mm de curso, e atrás um monoamortecedor ProLink ajustável com 200 mm de curso. Em bom português, podias apanhar um buraco e seguir como se nada fosse. As jantes eram de 21 à frente e 17 atrás, e todo o quadro foi pensado para aguentar maus tratos sem partir como uma baguete velha. O depósito de 24 litros dava-te uma autonomia de mais de 400 km, o que a tornava numa besta ideal para atravessar fronteiras. Tinha um peso em ordem de marcha de 200 kg, algo razoável para uma trail média com este nível de equipamento. Mas o mais bonito não estava só na parte técnica, estava no design. Garnagem de rally com duplo farol redondo, plásticos envolventes, um assento longo e confortável e aquele esquema de pintura branca, vermelha e azul que gritava Honda Dakar do outro lado da montanha. E nem falar do som, aquele V-Twin com escape alto, fazia-te sentir que estavas numa especial do Touareg, mesmo que estivesses só a caminho do trabalho. O público adorou-a.
Foi um sucesso imediato na Europa, especialmente em França, Itália e Alemanha, onde a cultura do trail estava em plena explosão. Não era raro ver Africa Twins a atravessar os Alpes com 2 pessoas, bagagem e a bandeira de algum clube motar a balançar atrás. E foi assim que a Africa Twin deixou de ser uma experiência nostálgica para se tornar num verdadeiro ícone. Porque não só te dava a sensação de estares a viver uma aventura, dava-te as ferramentas para a viveres de verdade. E isso, num mundo de motos cada vez mais plastificadas e sem alma, valia ouro. Depois do sucesso da XRV 650, a Honda sabia que não podia adormecer à sombra da bananeira. Tinha tocado numa fibra especial dos motoaventureiros, mas a moto ainda não era perfeita. Por isso, em 1990, em vez de se contentarem com copiar e colar, apostaram numa melhoria total. E o que fizeram? Nascia a RD04, a XRB 750 Africa Twin, e com ela, a lenda começava a ganhar forma a sério. Esta nova versão não era apenas uma 650 com esteroides. Nada disso. Era uma moto redesenhada desde a base, pensada para atravessar a África de ponta a ponta sem pestanejar. E o melhor de tudo, não só tinha ar-tanque, comportava-se como um. Debaixo do assento trazia um V-Twin a 52 graus de 742 cm3, refrigerado a líquido com SOHC e 2 carburadores Cain de 36 mm. Potência? 60 cavalos? Mas isso era o menos importante, porque a entrega era linear, previsível e fiável como um cão velho. Tinha um binário generoso que atirava de qualquer aperto, desde lama até montanha, sem precisar castigar o motor. Era uma moto que te dizia: queres atravessar a Mongólia? Vemos, perdeste tema rotos? Não há problema. E o mais importante, era indestrutível. Podia-se fazer 100 mil km sem aderir o motor. Alguns viajantes nem mudavam o óleo e ela continuava a andar. A Honda tinha criado um bloco de ferro disfarçado de alumínio. A Honda também ficou séria na parte ciclística. A RD04 tinha duplo disco dianteiro de 276 mm, algo que na altura era digno de uma superbike. E as suspensões Showa eram ajustáveis em compressão e retorno, tanto à frente como atrás. Isso permitia-te adaptá-la para ir sozinho, com companhia ou com meia casa carregada nas alforjes. O quadro de dupla berço em aço, reforçado em relação ao da Road 03, aguentava tudo: buracos, pedras, poços e o peso dos sonhos do viajante mais romântico. As jantes de 21 à frente e 17 atrás eram as dimensões ideais para te aventurares em qualquer tipo de terreno. O depósito de 25 litros era uma bênção. Isso dava-te mais de 450 km reais de autonomia. Literalmente podias atravessar um país sem reabastecer. Muitos fizeram-no. Há histórias de pessoas que atravessaram o Saara e acabaram a empurrar outras motas. Mas a Africa Twin nem se deu ao trabalho. A Honda percebia que quem comprava esta moto não queria apenas ir do bar para o trabalho. Queriam atravessar continentes, fazer Ushuaia, Alasca ou Lisboa, Tóquio. Por isso desenharam uma posição de condução ideal. Assento largo, comprido, confortável, com boa altura para uma visão panorâmica e pousapés colocados exatamente onde deviam estar. A moto permitia-te ir sentado, como no sofá de tua casa, ou de pé, em caminhos esburacados, sem que te adormecesse a zona lombar. A proteção aerodinâmica melhorou imenso, com uma carnagem mais envolvente que protegia o peito, as pernas e até a alma. O farol duplo, com óticas redondas, dava-lhe aquele ar de motosserra e, ao mesmo tempo, iluminava-te como se tivesses 2 faróis de caminhão à frente. Se a RD04 foi a pedra fundacional, a Road 07 foi a catedral gótica, o verdadeiro ícone. Para muitos, a melhor Africa Twin alguma vez fabricada. A RD07 pegou em tudo o que havia de bom na versão anterior e refinou-o como um vinho caro. O motor continuava a ser o V-Twin de 742 cm3, mas com melhorias no veio de cames, na ignição e no escape.
o que lhe deu uma resposta mais precisa a baixos e médios regimes, menos vibrações e uma condução ainda mais suave. Era como passar de uma ferramenta de trabalho para uma máquina de precisão japonesa. O quadro foi retocado para melhorar a ergonomia, tornando-se mais fácil de manobrar com carga e mais confortável para duas pessoas a viajar com bagagem. Todo o conjunto sentia-se mais equilibrado, como se a moto flutuasse sobre a estrada. O carenagem foi completamente redesenhado, mais aerodinâmico, com linhas mais fluidas, plásticos mais resistentes e painéis laterais que facilitavam o acesso às partes internas. O design já não era apenas funcional, agora era elegante, uma mistura perfeita entre rally e turismo. Foram incorporados protetores de cárter em alumínio e melhoraram os guarda-lamas, preparando-a ainda mais para o maltrato. E os detalhes faziam a diferença. Painel de instrumentos mais claro, sistema elétrico mais fiável e até relógio digital, que nos anos 90 era o mais próximo de um smartwatch. De 1993 a 2000, esta moto tornou-se uma lenda. Era o Land Cruiser das duas rodas. Não era a mais rápida, não era a mais tecnológica, mas era aquela que te levava sempre. As outras podiam ter mais cavalos, mas esta tinha coração. Na Europa, era a moto para as grandes viagens. Desde os fiordes noruegueses até às dunas do Saara. Querias fazer Istambul Upton? Africa Twin? Querias fazer a Rota da Seda? Africa Twin. Era a moto dos sonhadores, daqueles que não olhavam para o GPS, mas sim para o horizonte. E o melhor de tudo, nunca te deixava ficar mal. No ano 2000, a Africa Twin RD07A já era uma moto consagrada. A Honda tinha-lhe feito algumas melhorias subtis. Um subchassi traseiro reforçado, melhorias no sistema elétrico, novas cores e grafismos e pequenos retoques nas suspensões e ergonomia. Mas, na essência, era a mesma moto. Uma viajante imparável, uma trail nobre, forte, fiável, sem eletrónica desnecessária e com um espírito de aventura puro. Era a moto que compravas para viajar pelo mundo sem olhar para trás, e muitos assim o fizeram. Naquela época, quando não existia Instagram nem Reels para mostrar, os verdadeiros motoviajantes escolhiam a Africa Twin, porque não era apenas uma moto, era uma ferramenta de liberdade. Mas o mundo estava a mudar. No início dos anos 2000, começava a surgir um novo tipo de trail. Mais potente, mais rápida, mais tecnológica. As marcas alemãs começaram a apostar forte com motas como a BMW R1150 GS, que ofereciam mais potência, ABS e uma estética mais premium. E em vez de evoluir a Africa Twin, a Honda tomou uma decisão que ninguém esperava. Deixou de a produzir. E isso foi um balde de água fria, sem despedida, sem homenagem, sem edição final. Simplesmente deixou de aparecer nos catálogos e evaporou-se. A produção cessou oficialmente em 2003 e para milhares de fãs foi um golpe duríssimo, não só pelo que a moto representava, mas também porque não havia substituto. A Honda não oferecia nenhuma trail verdadeira de longa distância, com aquele espírito aventureiro, simples e mecânico. Foi como se a marca tivesse fechado uma porta e atirado a chave a mar. Os fóruns encheram-se de queixas, os mototuristas não conseguiam acreditar. Como podia desaparecer uma moto que tinha conquistado o seu lugar à custa de quilómetros, fiabilidade e feitos épicos? Muitos pensaram que voltaria, que seria apenas uma pausa momentânea, mas os anos passavam e nada, nem uma reedição, nem uma sucessora direta, nem sequer um concept para alimentar esperanças. Entretanto, a Africa Twin tornava-se um objeto de culto. Os preços no mercado de segunda mão subiram. As Road 07 bem cuidadas começaram a vender-se como pãezinhos quentes. Havia pessoas que atravessavam países só para conseguir peças originais. Os clubes de fãs em Espanha, França, Itália, Alemanha multiplicavam-se. E enquanto o mundo abraçava as motos modernas cheias de botões, os puristas continuavam a dizer: sim, a GS é muito bonita, mas para mim dá-me uma RD07 com carburadores sem ABS. E sem um computador a dizer-me como conduzir. Durante mais de uma década, a Honda deixou o seu público de trail sem uma sucessora direta. Lançou a Transalp 650, depois a 700, mas não era a mesma coisa.
Mais orientada para o asfalto, menos robusta, mais civilizada. A verdadeira 1000 era grande, confortável, potente, mas demasiado pesada, mais touring do que trail. Nada tinha a alma da Africa Twin. E isso foi o mais doloroso. Não foi apenas uma moto que desapareceu, foi uma filosofia, uma forma de viajar sem medo, sem depender de eletrónica, sem importar se havia caminho ou não. Uma moto com a qual atravessar um continente era uma questão de vontade, não de orçamento. 30 anos depois do lançamento da primeira Africa Twin e 13 anos depois de a Honda a ter eliminado sem aviso, finalmente fizeram aquilo que todos pediam há muito tempo: ressuscitar a lenda. E não foi um regresso qualquer. Em 2016, a Honda apresentou a CRF 1100 Africa Twin. Uma moto completamente nova, mas com a alma intacta. Mas, espera, por que demoraram tanto? De 2013 até 2016, a Honda deixou um vazio imenso no mundo das trail. As Transalp não convenciam, as Varadeiro não tinham espírito aventureiro e, entretanto, a BMW, a KTM e a Yamaha ficavam com toda a festa. Os fãs não paravam de perguntar: e a Africa Twin? Quando é que volta a moto que atravessava desertos sem se incomodar? A Honda fez-se Lugana, mas quando voltou em força. A nova Africa Twin chegou com o nome completo: CRF 1000L, e isso já dizia muito. O CRF vinha das motos de enduro mais potentes da Honda. Esta não era uma moto para fazer figura no café. Era uma ferramenta de exploração. O seu motor era um bicilíndrico em paralelo de 998 cm3, refrigerado a líquido, com cabeças Unicam e 2 eixos de cambos. 95 cavalos de potência, mas não era uma questão de números. A entrega de potência era suave, progressiva, com muito binário desde baixo. Uma moto fácil de conduzir na cidade, confortável na autoestrada e fiável na montanha mais remota. A parte ciclística era de toto. Suspensões Showa ajustáveis de longo curso, 230 mm à frente e 220 mm atrás. Quadro de aço tipo Verso semiduplo, desenhado para absorver impactos sem perder firmeza em curva. Duplo disco dianteiro de 310 mm com pinças Nissin de 4 pistões. ABS desligável, porque esta moto não era só para o asfalto. E para quem quer ir longe, depósito de 18,8 litros, que em consumo real dava-te mais de 350 km de autonomia, sem teres de rezar por um posto de combustível no meio do nada. O mais impressionante foi a introdução da caixa DCT, Dual Clutch Transmission, uma caixa automática de dupla embreagem que podias usar em modo manual, automático normal ou automático desportivo. Na cidade era um mimo, em estrada um confleto. E em off-road, uma surpresa, sem embreagem para apertar, sem ir abaixo, sem dramas. No início, gerou dúvidas. Depois, tornou-se viciante. Também incluía controle de tração, HSTC de 3 níveis, modos de condução selecionáveis, painel de instrumentos digital completo, com indicadores de mudança, consumo, temperatura e mais. Esteticamente, era uma moto que cheirava a pó e aventura, mas com linhas modernas e funcionais. O farol duplo, o ecrã alto, o assento dividido e a ergonomia pensada para conduzir de pé em pisos de gravilha faziam dela uma verdadeira herdeira do espírito Dakar. Não era uma piscadela ao passado, era uma continuação lógica da linhagem. A CRF 1100L não foi apenas uma moto, foi uma declaração. A Honda dizia: sim, demoramos, mas voltamos em força. E a comunidade percebeu. Em fóruns, em viagens, em vídeos no YouTube, a Africa Twin voltava a ser sinónimo de aventura. Uma moto que não precisava de números espetaculares, porque tinha o que importa: fiabilidade e equilíbrio, personalidade e espírito de viagem. Os que tinham tido uma RD04 ou RD07 choravam de emoção. Os novos aventureiros subiam pela primeira vez a uma Africa Twin e percebiam: agora sim, isto é uma moto a sério. E embora a Honda se tenha feito esperar, valeu cada maldito ano de espera. A Honda não se contentou com o regresso triunfal de 2016. Sabiam que podiam ir mais longe e, em 2020, conseguiram. A Africa Twin deu um salto de qualidade brutal. O motor cresceu para 1084 cm3, ganhando mais binário e suavidade sem perder a sua lendária fiabilidade. Agora debitava 100 cavalos de potência,
com um mapeamento melhorado para off-road e longas viagens. Mas não era só mais músculo, era também mais inteligência. Entrava de pleno no século XXI com tecnologia de alto nível. Ecrã TFT tátil de 6,5 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Modos de condução configuráveis: Tour, Urban, Gravel, Off-Road e 2 modos personalizados: IMU de 6 eixos que geria a tração, o ABS em curva, o controle anti-wheelie e até a travagem. Na versão Adventure Sports acrescentava suspensão eletrónica Showa Era, que se ajustava em tempo real ao terreno, para-brisas regulável, punhos aquecidos e um depósito de 24,8 litros, o que dava uma autonomia próxima dos 500 km. Uma loucura! A Honda percebeu que nem todos os aventureiros são iguais. Por isso lançou 2 versões bem diferenciadas. Africa Twin, simples, mais leve, mais compacta, com jantes de raios, suspensões longas e uma posição de condução agressiva. Ideal para quem se mete na lama, atravessa rios e dorme debaixo das estrelas. Africa Twin Adventure Sports, uma moto mais alta, com melhor proteção aerodinâmica, depósito maior, eletrónica mais avançada e presença de vai e vem espacial. Pensada para atravessar continentes sem olhar para o relógio. E em ambas, continuava disponível a caixa DST para quem procurava uma experiência mais fluida e moderna, sem abdicar do lado selvagem. Porque não é só uma moto. É um símbolo, uma companheira, um sonho sobre rodas. A Africa Twin não procura ser a mais rápida, nem a mais barulhenta, nem a mais cara do stand. Procura ser aquela que te acompanha quando tudo se complica, a que não te abandona na tempestade, nem no deserto, nem quando estás sozinho no meio do nada. Porque nasceu no Dakar, cresceu nos caminhos mais duros do planeta e é respeitada por quem entende que uma moto de aventura não se mede por números, mas sim pelas histórias vividas. Cada risco, cada amolgadela, cada quilómetro conta uma história. E por isso, a Africa Twin Cobia não é apenas uma moto que tens. É uma moto que te tem a ti, que te escolhe quando queres mais do que uma ficha técnica, quando procuras liberdade. Há muitas motas para andar depressa, mas só uma para chegar onde mais ninguém chega. E essa é a Honda Africa Twin. E se quiseres descobrir a sua irmã de aventuras no Dakar, a besta indomável X600, clica neste vídeo.